Evangelho de João, capítulo 8. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Pode estender a sua mão, não vou lhe chamar aqui, só para sabermos se tem alguém aqui nos visitando. Tem alguém? Opa! Oh, que bom, mais pessoas lá atrás. Uma alegria recebê-los aqui. Sinta-se à vontade para servir ao Senhor nesse lugar. É um prazer recebê-los nessa noite aqui. Que você possa sair daqui abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Evangelho, talvez alguém aqui não conheça o que significa. É uma palavra que deriva do grego, que significa boa nova ou boa notícia. Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho de João, que nós iremos ler. Todos esses 4 evangelhos, eles falam a respeito de Jesus. Eles falam da boa nova, a boa notícia, que era a vinda do Salvador, a chegada do Messias. Então são 4 evangelhos escritos por pessoas distintas, mas nós vamos perceber ao ler, não hoje, mas se você desejar ler esses evangelhos, você vai perceber que cada um apresenta uma perspectiva diferente de Jesus, mas sem jamais contradizer um ao outro. Todos os evangelhos relatam sobre o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Então, Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 1, diz assim, todos abriram, amém? Do 1 ao 11, diz assim o texto: Jesus, entretanto, ele foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além do que a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, essa é a porção da tua palavra. Nesta noite nós iremos refletir sobre esse fato que aconteceu com o Senhor. Meditaremos nessa palavra e desejamos, Senhor, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que possamos aprender lições, Deus, através do exemplo que encontramos na atitude do Senhor nessas palavras, e que a nossa vida seja abençoada, Senhor, e que esta palavra seja como uma semente em nossos corações. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Como falei, 4 pessoas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram esses relatos a respeito da vida de Jesus.
E João foi o apóstolo de Jesus. E ele era um dos mais próximos de Jesus. Era aquele que tinha uma intimidade maior com o Senhor. O seu evangelho, se você for ler os 4 evangelhos, você vai perceber que o evangelho de João, ele se difere um pouco dos outros, porque João aqui ele traz alguns conceitos teológicos que nós não encontramos lá nos outros evangelhos, mencionados lá em Mateus, Marcos e Lucas. E João, ele inicia lá no capítulo 1, no início desse evangelho, ele faz uma declaração que enaltece a natureza divina de Jesus. João faz uma exposição cristológica, iniciando o seu evangelho. Ele diz lá, no princípio, se referindo a Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João aqui está enaltecendo a divindade de Jesus, dizendo que o verbo se fez carne, que Jesus é a palavra encarnada. E nós estamos, irmãos, diante da palavra de Deus. Cristo é a palavra. Esta palavra que nós temos em nossas mãos é a revelação de Deus. A revelação que nós temos foi Cristo Jesus. E nós temos a sua palavra. E Cristo é a palavra encarnada. Ele é o verbo. E ao lermos a sua palavra mediante a revelação da graça, é impossível nós não sentirmos vida em cada letra. É impossível não sentir vida nessas palavras que nós lemos, porque esta palavra tem poder. O Evangelho, essa boa nova, é uma palavra de poder. O autor do livro de Hebreus afirma que esta palavra, este Evangelho, ele é o poder de Deus. E é um poder eficaz para a salvação de todo aquele que crê. De qualquer pessoa que crer em Cristo e crer na sua palavra, o Evangelho tem o poder de salvar esta pessoa. É um poder sobrenatural, vai além dos limites do nosso entendimento, vai além dos limites dos nossos sentimentos, das emoções. É diferente de um livro que você possa ler, um livro de drama, um livro de romance, onde as palavras ali têm o poder de comover, de mexer lá na sua alma e produzir uma emoção, uma comoção. A Bíblia é diferente disso. A mensagem do Evangelho, ela tem o poder de ir muito mais além, muito mais profundo, lá no íntimo do coração do homem. Como dizem em Hebreus, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra é viva. Cristo é o verbo, Ele é a palavra. E esta palavra, ela é eficaz. Esta palavra, não há impossibilidades para esta palavra. Ela pode alcançar o coração do homem mais corrupto, do maior pecador que possa existir. Não há limites para essa palavra, ela é eficaz. E ela é mais cortante, ela é poderosa, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E o texto diz que ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Estamos diante da palavra de Deus, a revelação do Todo-Poderoso, a revelação de Cristo Jesus. E quando nós nos deparamos com esse texto que nós lemos aqui, onde o apóstolo João está contando esta boa nova através de Jesus, relatando os feitos de Jesus, e aqui é um fato ocorrido, não é um conto, não é uma história, mas é um fato. Isto aconteceu quando Jesus estava aqui. E ao olhar essas palavras, nós podemos aprender e tirar para a nossa vida lições profundas,
lições que nós podemos aplicar na nossa vida. Os fatos ocorridos no ministério de Jesus, irmãos, nos 4 evangelhos nós vamos aprender coisas valiosas, lições valiosas para a nossa vida, lições valiosas para a igreja de Cristo. E aqui nesse texto nós podemos ver a justiça de Deus, a bondade de Deus manifesta, a misericórdia de Deus sobre a vida daquela mulher. É interessante, irmãos, para entendermos, precisamos voltar aqui no capítulo 7, porque existe algo muito importante que nós podemos aplicar na nossa vida, com a leitura que nós fizemos hoje. Principalmente nos momentos de dificuldades da nossa vida, nos momentos de enfrentamentos, de tribulações, de adversidades, esse texto nos traz uma grande lição. Porque quando você volta lá no capítulo 7, você vai ver que estava perto de uma festa, que era a festa dos tabernáculos. E ali os irmãos de Jesus estavam dialogando com ele. Só que os irmãos de Jesus estavam insistindo para que ele pudesse ir àquela festa, para que ele pudesse se revelar para as pessoas. Mas Jesus conhecia o coração dos seus irmãos. Nem os seus próprios irmãos acreditavam nele. No verso 5 você vai ver o que eles disseram, o que diz o texto, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nesse texto você vai ver que estava acontecendo um embate ali entre os escribas, os fariseus e Jesus. Porque Jesus, mesmo não querendo ir com seus irmãos, porque, como diz o ditado, é melhor ir sozinho que mal acompanhado, ele deixou os irmãos ir na frente e ele foi depois, porque havia um propósito de Deus ali, havia algo que Jesus precisava realizar, e Jesus foi, e Jesus começou a ensinar no templo, e Jesus começa a confrontar com a multidão e com os fariseus e com os escribas que ali estavam, porque eles estavam julgando Jesus, porque Jesus tinha curado um homem por completo no dia de sábado, e Jesus estava questionando, mas vocês pegam um homem, uma pessoa, e vocês circuncisam ele no dia de sábado. E Jesus estava ali confrontando com aqueles homens, com aqueles escribas. Jesus estava sendo perseguido. Você vai perceber no capítulo 7 que os fariseus e o sinédrio, eles tinham a intenção de tirar a vida de Jesus. E aqueles homens, tomados pelo sentimento de orgulho que havia neles, pois eles se consideravam justos, melhores do que todos os donos da verdade, eles estavam tentando encontrar de qualquer forma motivos para poder incriminar a Jesus. O plano é que naquela festa eles pudessem prender a Jesus. A festa dos tabernáculos seria o momento oportuno. Eles imaginavam que Jesus estaria ali, não perderia a oportunidade de estar ensinando naquele lugar. Então eles já tinham preparado um esquema, já havia um esquema preparado, já tinham guardas já preparados, estavam incumbidos de prender a Jesus. Porém, eles não conseguiram. No verso 7, 45, você pode ver, capítulo 7, no verso 45. Aqueles guardas que estavam com a responsabilidade de levar Jesus, eles voltaram, verso 45, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e lhes perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Vem cá, porventura, creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, referindo-se ao povo, de nada sabe da lei, é maldita. Levantou-se Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus e perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Responderam eles, dá-se-á o caso
de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E o que aconteceu? Cada um foi para a sua casa. Havia uma tensão. Havia algo acontecendo ali, havia uma tensão naquele lugar. E aqueles homens, diz o texto, foram para a sua casa. Diante de toda aquela situação de incerteza, de dúvidas, a atitude daqueles religiosos foi ir para as suas casas. Será que eles foram para lá, chegar num consenso, orar, como religiosos que eram, e pedir a Deus a direção? Esse Jesus fala de forma diferente, realiza algo, milagres acontecem. Será que eles foram fazer isso, se reunir para questionar ou para orar a Deus? Não. Aqueles homens saíram dali com um propósito de arquitetar um plano para tirar a vida de Jesus. Certamente cegos pelo orgulho e pela altivez do coração, eles saíram, foram para casa para arquitetar um plano que é realizado no capítulo 8 que nós lemos. E o capítulo 8 inicia assim: entretanto, olha, cada um daqueles homens foi para a sua casa. No verso 8 continua dizendo: entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras era o local onde Jesus gostava de estar, para ali orar, para ter o seu momento de comunhão com Deus, para jejuar, para ter um momento de intimidade, para entender a vontade do Pai para com Ele. Então Jesus sai dali, dentro daquela tensão, daquele embate, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E lá certamente, o texto não diz, mas certamente lá ele ora ao Senhor, ele pede direção ao Pai. E o texto diz que ainda de madrugada ele voltou ao templo e continuou a ensinar. Irmãos, aqui está uma grande lição. E é a lição que eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui levando em nossos corações. Quem vive uma vida de oração não se abala com as ameaças. Quem vive uma vida de oração e de comunhão com Deus não se abala com as ameaças que surgem, não se abalam com as circunstâncias adversas. Pelo contrário, assim como Jesus, se tornam alguém preparado para qualquer investida que o maligno possa realizar na sua vida. Essa é uma lição que nós precisamos trazer para a nossa vida. A nossa vida cristã não pode ser levada de qualquer maneira. A nossa comunhão com Deus não pode ser esquecida. A nossa comunhão diária, não é a comunhão dos finais de semana, dos domingos, dos momentos de culto, mas a nossa comunhão diária. Assim como o nosso corpo precisa de alimento diário para poder estar de pé, para poder não se abater. E se assim for, se nós ficarmos sem comer, nós passaremos fisicamente por debilidade. Assim também é a nossa alma. A nossa alma precisa se alimentar. E a oração, a comunhão com Deus é o alimento da nossa alma. O nosso corpo, ele não consegue viver sem a alma. Nós somos uma junção de corpo, alma e espírito. Nós precisamos alimentar o nosso corpo para poder ficar de pé. Nós precisamos alimentar a nossa alma. E a nossa alma, ela se alimenta da oração, da nossa comunhão. E aí nós fortalecemos o nosso espírito, que nos leva a Deus. Nossa alma precisa desse alimento espiritual. E ele acontece na nossa comunhão, no tempo que nós dedicamos a Deus, em oração, em meditação na sua palavra. Isso tudo nos fortalece e gera dentro de nós uma comunhão com Deus, uma intimidade maior com Deus. Fortalece, assim como o corpo é fortalecido com uma boa alimentação, a nossa alma é fortalecida com a oração e com a leitura da palavra e com a nossa comunhão com Deus.
Uma alma que não se alimenta em Deus se torna suscetível a corromper-se, pois o tentador ele está ao derredor, como diz a palavra, buscando a quem ele possa tragar. As tentações, ela vem de todos os lados, irmãos. Porém, aqueles que permanecem na oração, aqueles que permanecem em comunhão, tornam-se fortalecidos para resistir no dia mau, para resistir nos momentos de incertezas que muitas vezes enfrentamos nessa vida, para resistir ou para saber optar ou decidir nos momentos de decisões da nossa vida. A recomendação que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalonicenses é que os irmãos devem orar sem cessar. E essa verdade tem que ser para a igreja, devemos orar sem cessar. Oração tem que fazer parte do cotidiano, mesmo não sendo de joelho no nosso quarto, seja na condução, seja no nosso trabalho. Nossa oração não precisa ser expressada em palavras, ela pode ser no seu interior com Deus. A nossa oração precisa ser contínua, sem cessar, como o apóstolo Paulo diz. Jesus, ele foi para o monte orar, ele foi se fortalecer na sua comunhão com o Pai, porém aqueles religiosos foram para casa, e na sua fraqueza espiritual, na sua carnalidade, no seu orgulho, o que eles fizeram? Eles foram arquitetar um plano, provavelmente manipularam toda aquela situação que nós lemos aqui, para usar aquela mulher e tentar o Senhor Jesus. Que tristeza! Homens taxados como servos de Deus, nação de Deus, religiosos, aqueles que deveriam ser exemplos. Que tristeza! Homens se prestando a fazer a obra do maligno, armaram um plano para tentar Jesus. Isso nos chama a atenção, irmãos. Deve chamar a nossa atenção, porque infelizmente muitos cristãos estão fracos na fé, não têm vida de oração e são levados pelas ciladas que o inimigo lança sobre a sua vida. Não vivem uma vida de comunhão com Deus e oração, e estão emprestando seus olhos, sua mente, o seu coração, e se tornando instrumentos na mão do maligno. Pessoas que julgam a outros, segundo seus pensamentos, segundo aquilo que ele acha, tira suas próprias conclusões, que não condizem com a verdade da palavra. Sem uma vida de oração, sem uma vida de santidade, irmãos, não há discernimento espiritual. Não tem como discernir espiritualmente situações na nossa vida, se nós não estivermos em dia com a nossa comunhão com Deus, e numa vida de oração, de santidade. Sem comunhão, sem oração, a nossa vida se torna uma mornidão. Assim como nós lemos lá em Apocalipse, quando o Senhor fala para a igreja de Laodiceia e chamam ele de uma igreja morna. Aqueles religiosos tentaram a Jesus. Isso me fez lembrar lá em Lucas 4, quando Jesus, após ser batizado, cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo próprio Espírito a ir para o deserto, e lá 40 dias ele ficou sem comer, num propósito. O texto diz no verso 1 que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e ele foi guiado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, não foi no último dia, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada ele comeu naquele dia, naqueles dias ao fim dos quais ele teve fome. Meus irmãos, Jesus nos ensina nesta noite que nós devemos orar e jejuar. Quantos não praticam mais a prática do jejum e da oração? Tem ficado esquecido na vida do cristão,
Estamos tão atribulados com tantas coisas na nossa vida e não dedicamos tempo à santidade, à oração, ao jejum. E Jesus hoje nos chama a atenção. O texto que nós lemos nos chama a atenção, porque foi assim que Jesus agiu. Aqueles homens estavam cegos pelo seu orgulho, e eles não foram capazes de enxergar como cristãos, como aqueles que guardavam a lei, como aqueles que esperavam o Messias, o Salvador. Aqueles homens não enxergaram que eles estavam diante do próprio Cristo. Estavam diante do Messias, daqueles a que eles tanto esperavam, mas por conta da incredulidade do coração deles, eles acharam que Jesus era um impostor. Eram religiosos mornos, conformados com o status de religioso, mas longe da presença de Deus, sem nenhuma afinidade com Deus. Com isso, eles armaram esta cilada com a intenção de pegar Jesus na lei. Eles tentaram pegar Jesus na lei, o Verbo encarnado, a palavra viva. Eles arrumaram um plano ilegal, porque eles corromperam, distorceram a lei. Estavam diante da própria lei, e eles distorceram a lei. Trouxeram para Jesus apenas uma mulher. Levítico diz que tanto o homem, lá em Levítico 20, você vai ver esta lei de Moisés, que Deus deu a Moisés. Tanto o homem e a mulher que adulterar, ambos serão apedrejados. E eles levaram tão apenas aquela mulher. Onde está o homem dessa história? Fizeram vista grossa, ignoraram a lei de Levítico 20. Eles tramaram uma situação de tal forma, arquitetaram de tal forma que se Jesus dissesse que sim, que aquela mulher deveria ser apedrejada, Jesus estaria infringindo a lei romana. E se Jesus dissesse não, por ser um homem bom, por pregar amor e misericórdia, ele estaria infringindo a lei de Moisés, referida em Levítico 20. Mas Jesus, sendo Deus, sendo a palavra viva, conhecendo o coração daqueles homens e a intenção do coração, ele vai e toca no mais profundo da consciência deles. A consciência é um grande juiz que nós temos, irmãos. Por isso a importância de chegarmos aqui como pregadores, seja quem for, pregarmos a verdade do Evangelho, porque a gente prega aqui, Deus fala aqui, a gente prega aqui e Deus fala aí. Parece que contaram a sua vida para o pregador. Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantas vezes isso aconteceu comigo? Aí sentado ouvindo uma palavra. É porque a nossa consciência, ela é um grande juiz. E a verdade, ela se revela sobre as trevas. Eles insistiram com Jesus, talvez até num tom de deboche, porque eram religiosos orgulhosos, certamente debochados. Como insistiram na pergunta com Jesus: e aí, mestre, o que você diz? Está aí a pecadora. A lei diz que nós devemos apedrejar. E Jesus permaneceu escrevendo, e aqueles homens insistindo. E o verso 7 do capítulo 8 diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou. Aí você pode imaginar esta cena, aqueles homens com aquela mulher. Jesus se levanta, talvez eles pensam: essa é a hora, agora nós vamos prendê-lo. Agora ele vai ter que responder, sim ou não? Sim ou não, a gente prende ele. Mas Jesus conhecia o coração daqueles homens. E qual foi a palavra de Jesus para aqueles homens? E disse-lhe: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Entra em cena a consciência, o juiz que nós temos aqui. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira, que atire-lhe a pedra. E tornando a inclinar-se, ele continuou a escrever. E aqueles homens sendo confrontados
por aquela palavra. Não era aquilo que eles esperavam ouvir. Não imaginavam que sairia aquela resposta. O texto diz que cada um deles foi largando e, acusado pela sua consciência, foram se retirando. Irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem que provocar isso em nossas vidas, em nossos corações. A palavra de Deus é exatamente isso. Ela provoca em nós, ela nos leva à consciência de que o homem sem Deus, ele está morto em seus delitos e em seus pecados. Longe de Deus nós estamos mortos, irmãos, pelos nossos pecados. Não há nada que nós possamos fazer, que qualquer homem possa fazer, porque não há bondade em nosso coração, se pela graça o Senhor não colocar. Não há santidade, a não ser que Cristo alcance o nosso coração e pela sua graça, pelo seu amor e perdão, transforme a nossa vida. Faça como hoje estamos aqui. A sua graça nos alcançou. Os nossos olhos foram abertos para entender a sua verdade e o seu amor. Hoje os nossos ouvidos conseguem entender a voz do Espírito Santo falando dentro da nossa consciência. Porque a consciência, ela nos acusa e ela revela quem somos. É preciso se voltar, irmãos, para aquele que pode mudar a nossa vida, para aquele que pode mudar e nos tirar da condição de morte espiritual. Todos aqueles homens, aqueles acusadores, tiveram que largar as suas pedras e tiveram que sair, acusados pela sua consciência, porque não tinham como contestar aquela verdade. Porém, mesmo assim, eles saíram dali, levando consigo o seu orgulho, levando o seu fardo, o seu pecado na sua consciência. E eles estavam diante daquele que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Irmãos, o único que poderia tirar a pedra naquela mulher era Jesus. Porém, Jesus se volta para aquela mulher, e agora você pode também imaginar a cena. Aquela mulher, talvez já lançada ao chão pela vergonha, com seu rosto reclinado, sem olhar em volta, tamanha era a sua vergonha. E é isso que o pecado faz na vida de qualquer pessoa. O pecado, quando ele é exposto, ele provoca tamanha vergonha na pessoa que pecou. Veja, essa mulher era uma mulher pecadora, era uma mulher que vivia de promiscuidade, a sua vida era uma vida de promiscuidade. Vendia o seu corpo. Enquanto ela estava às ocultas, estava tudo certo, tudo corria bem. Ninguém sabia, ninguém estava vendo. Mas agora, pega em flagrante, foi humilhada, foi exposta à sua vergonha em público, diante de tantas pessoas, e num local tão complicado, levaram ela diante de Jesus no templo, um local de adoração a Deus. E o pior de tudo, irmãos, a sua vida de adúltera era uma transgressão da lei de Moisés. E segundo a lei, lá de Levítico, não só ela, mas aquele que coabitou com ela deveria ser apedrejado. A sentença era uma sentença de morte. Então eu creio que ali já aquela mulher não esperava mais nada. Ela sabia que o que estava para acontecer. Sua vida chegaria ao fim naquele momento. Aguardava tão somente o lançar da primeira pedra no seu corpo. Porém ali, talvez com o seu rosto tapado, ela só esperasse isso. Mas ela não sentiu nenhuma pedra bater no seu corpo. Mas ela ouviu uma voz diferente de todas aquelas vozes que ela já ouviu. Uma voz com uma entonação diferente de todas aquelas que ela já ouviu na sua vida. Jesus se dirige para aquela mulher e diz: mulher,
onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Então eu acredito que aquela mulher se levante, erga a sua cabeça, olhe ao redor e já não vê mais ninguém, nenhum daqueles homens cruéis que já estavam com a pedra na mão para tirar a sua vida. Respondeu ela para Jesus: Senhor, ninguém. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa foi a palavra de Jesus para aquela mulher. Diferente daqueles homens orgulhosos que saíram dali com o coração endurecido, ela saiu dali consciente da verdade, ela saiu dali consciente do seu pecado, porém ela recebeu de Jesus uma palavra de perdão e de misericórdia que lhe proporcionou esperança para um novo recomeço. Glória a Deus. Quero convidar os músicos. Vai e não peques mais. Esse foi o ide de Jesus. E esse ide é também, irmãos, para cada um de nós. Não diferente de cada um daqueles homens perversos, não diferente daquela mulher, nós somos pecadores. E somos sujeitos pelos nossos desejos de sucumbir às tentações do vil tentador. Todos nós estamos sujeitos pela nossa natureza pecaminosa. Tiago escreve no capítulo 1:14 que a tentação, ela vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos, eles dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Vai e não peques mais. É possível viver aqui sem pecado? Certamente não. Reconhecemos que somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Mas sobre a palavra de Jesus, nós podemos resistir às tentações, irmãos, e não ceder. E não ceder. Será uma luta constante, e eu sei que tem sido uma luta constante e diária sobre a nossa vida, mas é possível resistir às tentações. É possível resistir às tentações. Mas como, pastor? Jesus nos ensinou isso aqui hoje, com esse exemplo maravilhoso: jejum, oração, comunhão com Deus, meditação na sua palavra. É preciso investir, irmãos, tempo em uma vida de santidade, em uma vida de comunhão, em uma vida de oração. Que essas palavras, que essa meditação, que esse texto que nós lemos hoje, possa nos ajudar a refletir sobre como nós estamos tratando o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual, como está a nossa comunhão com Deus. Guarde essa palavra no teu coração, irmãos. Guarde essa palavra no teu coração. Vai e não peques mais. Você pode ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor com esta canção.